Dá uma dica pra vocês aqui, ó. A conta tá cara? É só não pagar. O feijão tá caro. O arroz tá caro, o feijão tá caro. Ele acaba escorregando, né, e tropeçando na língua, e aí se volta contra ele. Depois que o presidente Lula deu essa declaração pedindo para a população não comprar, então, alimentos caros, o deputado Nicolas Ferreira, do PL, ironizou a fala. Nicolas Ferreira debochou da fala de Lula e vídeo viralizou. Até apresentador da CNN dá risada. Olha, essa declaração, claro, repercutiu e muito na oposição. Depois que o presidente Lula deu essa declaração pedindo para a população não comprar, então, alimentos caros, o deputado Nicolas Ferreira, do PL, ironizou a fala do chefe do executivo nas redes sociais. Nicolas publicou uma mensagem hoje dizendo assim, abre aspas, plano de governo, substitua o alimento ou compre outro dia. Então ele se referiu, né, a essa declaração que a gente está falando mais cedo a duas rádios da Bahia. Lula havia sugerido que a população comprasse, então, produtos mais acessíveis para pressionar a redução dos preços. Na última terça-feira, o Banco Central informou que o cenário da inflação de curto prazo continua desfavorável, ou seja, ruim, né? E que a alta dos alimentos tem sido significativa, com tendência de persistência no médio prazo. Em bom português, não deve baixar tão cedo, Yuri Pires. Pinha tentando segurar o riso o tempo todo me quebrou. Lula levantou e a direita cortou com gosto. E o artilheiro Nicolas não perdeu a oportunidade. Vem aí mais uma semana terrível para a esquerda. Será que agora bate o bilhão? Stalinácio quer que todo brasileiro viva como Július enquanto ele vive como a Maria Antonieta. É por isso que todo mundo odeia o Lula. Dá uma dica pra vocês aqui, ó. A conta tá cara? É só não pagar. O arroz tá caro, o feijão tá caro. Concordamos! O feijão tá caro. O arroz tá caro, o feijão tá caro. Duas questões. No governo, a fala do presidente Lula, houve muita lamentação, porque era para ele sair justamente para dar uma resposta em relação à questão da inflação dos alimentos e dessa demanda, porque isso tem atingido a sua popularidade, e aí, ao invés dele encontrar um caminho que fosse bem aceito por todos, ele acaba escorregando, né, e tropeçando na língua, e aí se volta contra ele, porque quando ele terceiriza a responsabilidade justamente para o consumidor, ou seja, tem que ter o consumidor que tem que saber fazer a escolha, tem que ter educação para isso, para saber se está caro ou não comprar. E a gente estava vendo o Alexandre falando agora há pouco, todo consumidor, ele sabe exatamente quando a coisa está cara e evita comprar, sendo que tem coisa que não dá para deixar de comprar. Então, quando ele terceiriza a responsabilidade que está acontecendo para o consumidor, ele acaba abrindo um flanco para a oposição explorar. Então, o que a gente já tinha visto lá do episódio do Pix, né, que foi devastador, de alguma forma hoje não chega a ser dessa magnitude, mas a oposição também está explorando com força. E o governo está perdido na reação, não sabe como responder. Porque fica difícil, fica indefensável essa fala do presidente Lula. A outra questão, que aí foi abordada aqui, o governo, em primeiro lugar, não tem... Essa fala do Lula mostra que o governo está perdido em como enfrentar. Ou seja, lá atrás a gente já afirmava aqui, está fazendo um carnaval, dizendo que o preço está alto, mas não tem nenhuma proposta concreta.
Porque é muito difícil você tratar de inflação de alimentos. Lá na frente, apostar no plano safra, apostar numa safra maior, ok, mas isso não resolve imediato. O que poderia ter resolvido era a questão do dólar. Mas aí tem uma questão central, que você tem não só a falta de credibilidade do ponto de vista da política fiscal, ou seja, de cortar gastos, ou seja, de reduzir despesas. O governo não sinaliza nessa direção, nunca sinalizou nessa direção. Pelo contrário, o presidente Lula recentemente disse que não tem nenhuma nova medida fiscal em gestação, e se depender dele não terá. E você tem, além dessa questão, você tem um movimento do próprio presidente Lula, que agora ele volta, de ataque ao Banco Central. É verdade que agora ele está atacando o passado, ele faz uma espécie de corte como se fosse possível, fazer uma espécie de corte. Tá cara, é só não tomar banho. Se você está com fome, é só não comer. Come só feijão puro, 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 feijão puro. Lula dizendo que o preço dos alimentos está alto porque o povo está comprando mais, só pode ser uma piada. Há várias razões para a subida do preço dos alimentos. Primeiro, a subida do dólar contribui, mas também nós temos que lembrar, sabe, o fogo, nós temos que levar o calor, a falta de chuva e o excesso de chuva. Vamos falar a verdade aqui. Os preços no Brasil estão altos porque esse governo é incompetente. O dólar sobe porque ninguém confia no PT. A inflação explode porque o governo gasta sem controle. E o agro, que deveria ser incentivado no Brasil, ele é atacado. Sabe qual era o preço do arroz e da carne antes do Lula voltar? Pois é, o brasileiro sente no bolso a destruição que esse governo vem provocando em todas as nossas famílias. E aí, você acredita nessa desculpa do Lula? Comente aqui, mande esse vídeo para quem precisa ver o que é a verdadeira verdade. Para as pessoas, se você vai ao supermercado e você desconfia que o produto está caro, você não compra. Se todo mundo tiver essa consciência e não comprar aquilo que ele acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar. É uma educação que nós vamos ter que fazer com o povo brasileiro. Eu te pergunto se essa é uma estratégia eficiente para baixar a inflação dos alimentos. E se o senhor não concorda com isso, qual deveria ser a estratégia do governo do presidente Lula para reduzir a inflação? Vamos lá. Primeiro, quer dizer, isso daí é falar que vai educar. Então, aqui o presidente Lula não deve ir a um supermercado ou a uma feira há muito tempo. Porque se ele fosse, né, ele veria que as pessoas fazem exatamente, não precisa educar ninguém, as pessoas sabem disso. Quer dizer, isso ensina o Padre Nosso ao vigário. Eu até sou mais desligado com relação a isso. Aquela coisa, eu vou com minha mulher ao supermercado. Não, ela sabe tudo, que não vamos comprar isso, vamos comprar aquilo. Quer dizer, isso é lei de oferta e demanda, vale em qualquer momento. Se dependesse desse tipo de coisa, não teria inflação no mundo. Inflação resulta, basicamente, de excesso de demanda. Excesso de demanda acontece quando o governo gasta ou quando o Banco Central erra na política monetária, baixa demais a taxa de juros. Não me parece ter sido o Banco Central baixando, a nossa juro é muito alta. Me parece ter sido claramente um governo que falou, vou ganhar popularidade, todo mundo vai ficar feliz, vai consumir pra caramba, porque eu vou botar um monte de dinheiro na mão deles. Botou um monte de dinheiro, as pessoas saem gastando dinheiro. Não deveria ser surpresa nenhuma. Bom, elas gastam, os preços sobem, porque a capacidade de produção do país não é uma capacidade infinita. Né? Você começa a produzir mais, você começa a ter o preço dos produtos vai subindo, o custo desses produtos vai subindo, você tem que pagar mais caro a mão de obra, você tem que pagar mais caro, né, a comida que está lá. Então, todos os preços sobem por uma questão de excesso de demanda, principalmente. Se você quer resolver esse problema, não é tentar ali ficar de uma maneira arrogante de falar, não vou ensinar para a dona de casa como é que se faz. Como se a dona de casa não tivesse um conhecimento infinitamente superior ao do presidente da República. Como disse, diga-se de passagem, de uma maneira muito melhor do que ele. A gente não sabemos escolher.
caro, você não compra. Tá caro, você não compra. E aí, macho, terminou as compras? Terminei, deu pra comprar o sal. Se você vai no supermercado e você desconfia que tal produto tá caro, você não compra.